A revelação da filiação espiritual. Uma das maiores lições a serem aprendidas na mensagem do caminho infinito tem a ver com o assunto da oração. É somente por meio da oração que nosso contato é estabelecido com o reino espiritual, o reino que está dentro de nós, mas ao qual não temos acesso em nossa experiência humana até que aprendamos de uma forma ou de outra como trazê-lo ativamente para a nossa experiência. Pessoal, para a gente poder se aprofundar e ter uma visão mais real desses assuntos que o Joel está trazendo neste trecho, mais uma vez o mestre Gualberto está aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. O mestre Gualberto, para quem não sabe, ele já teve essa assim chamada iluminação espiritual ou despertar da consciência. E hoje ele compartilha a sua visão de quem vive nesse estado de presença. Mestre, nesse trecho, o Joel Goldsmith fala sobre a experiência. O mestre pode compartilhar a sua visão sobre esse assunto conosco? Ô Gilson, essa ideia da experiência é algo para ser investigado. Em qualquer nível que se situe uma experiência, ela estará dentro daquilo que pode ser registrada pelo experimentador. A realidade divina não é algo que se situa para registro. Você não pode registrar esta ciência daquilo que está fora do conhecido, fora da memória, da lembrança. Repare que toda experiência, Gilson, é uma experiência registrada em lembrança, em memória, e tem por elemento principal a presença do pensamento. Quando você passa por uma experiência, você registra essa experiência no formato de pensamento. Então você tem a lembrança, tem a memória, nesta forma de pensamento. Isso agora, para você, é um conhecimento adquirido, algo que foi registrado. Esse contato com a realidade divina não é assim? Então aqui existe uma ilusão da nossa parte. A ideia de poder ter de Deus uma experiência. Você não pode ter de Deus uma experiência. Esse elemento em você que faz registros é exatamente o elemento que se mantém na continuidade do tempo, sendo o próprio registrador. Esse registrador é o eu. Aqui nós temos que compreender algumas coisas muito básicas. Não existe qualquer separação entre a vida e a verdade divina do seu ser. O elemento em você que registra é esse cérebro. E esse registro é uma memória. E você só pode ter uma memória de um pensamento. Então, o elemento em nós que registra é o cérebro. Aquilo que é registrado está nesse formato de pensamento. Você não pode ter a realidade divina num formato de pensamento registrado no cérebro. Uma vez que isso é parte ainda de uma estrutura física, de uma estrutura material. Todo pensamento é parte daquilo que é conhecido. É parte daquilo que é limitado.
Não é assim a realidade divina? Não é assim a realidade de Deus? Então não se trata de você tendo uma experiência. Se trata de você se tornando ciente de uma realidade presente além desse você. Mas isso não fica como registro. Acompanhe com calma isso aqui. Porque nós temos como modelo de condicionamento, de crença, de cultura assim chamada espiritual ou religiosa, a ideia de ter um contato com Deus. Mas quem é esse elemento que vai ter um contato com Deus? Esse eu, esse mim, esse ego, pode ter um contato com Deus? Ou a verdade de Deus é exatamente aquilo que se revela quando o eu não está, quando o ego não está? Então se trata, na verdade, do fim da experiência, do fim do experimentador, do fim do eu. Só podemos ter uma aproximação da realidade divina, Gilson, quando nós desaparecemos. Enquanto o sentido do eu estiver presente, o pensamento estará criando ideias, imagens, conceitos e crenças sobre esta realidade divina. E tudo isso ainda será parte do próprio movimento do pensamento, da ignorância, da ilusão, desse sentido de separação, desta dualidade. As pessoas falam de uma procura, falam de uma busca, falam de um possível encontro com Deus. Nós não compreendemos que a revelação de Deus é aquilo que aqui está presente já. Não é algo para ser encontrado pela busca desse alguém que procura. Essa realidade se mostra quando esse alguém, exatamente esse experimentador, esse buscador, não está mais. Esse é o real contato com a ciência do seu ser. Esse é o real contato com a meditação. É disso, Gilson, que nós precisamos, e não de uma experiência. Nós precisamos tomar ciência do próprio movimento do eu, desse buscador, desse experimentador. O fim para esse elemento é a revelação daquilo que está além da mente, além do eu, além do ego, além do pensamento. Então, a real visão de Deus se revela quando o eu não está. Você perguntou qual é a sua visão sobre essa questão da experiência. Toda experiência requer a presença de um experimentador, tendo a experiência, guardando a experiência, para depois se lembrar dela e falar sobre ela. Qualquer coisa que você diga a partir de uma experiência que teve é algo que vem do passado e que está presente em razão de um pensamento. Nós não estamos lidando com a realidade quando estamos lidando com a experiência. Estamos lidando com o pensamento, com a limitação, com algo material. Porque, repare, o pensamento é algo material, é algo que lida com imagens. Assim, o conhecimento, a experiência, é algo dentro desta limitação, é algo dentro do tempo. A realidade divina, ela é aquela que se revela, é aquela que se mostra, mas não fica esse registro.
Aonde se situaria, Gilson, exatamente esse registro? Tudo que temos em nós registrado está registrado em um centro. Esse centro da memória, essa base da memória, é o eu. Nós precisamos sim da experiência técnica para lidar com assuntos no mundo. O pensamento, o conhecimento se faz necessário. A experiência se faz necessária. Para falar um idioma, para trabalhar em uma profissão, para uma habilidade técnica, mas a pura e direta ciência do seu ser não é experiência. É o fim da ilusão de uma identidade para experimentar. É a ciência de que há algo presente fora do conhecido. Esta é a ciência de Deus, a revelação de Deus, a realidade divina. É porque, em geral, Gilson, o nosso modo de pensar é em dualidade. Então, é esse eu e Deus. Eu tendo uma experiência com Deus. Não existe tal dualidade, tal separação. Isso é uma invenção do pensamento, é uma construção do próprio ego, do próprio eu. Há só uma realidade presente. E essa realidade, quando se revela, temos o fim do eu, o fim do experimentador, o fim das experiências. Muito poucas pessoas hoje realmente se questionam sobre a existência de um Deus ou de um reino espiritual. Estou certo de que a maioria das pessoas que pensaram neste assunto devem sentir que existe uma maneira de trazer o poder deste reino espiritual para o que nós chamamos de nossa experiência humana ou diária. Ao longo de todo o tempo, as pessoas têm tentado alcançar esse reino. Neste trecho, o Joel Goldsmith comenta sobre a busca espiritual. Mestre, você pode compartilhar a sua visão sobre esse assunto da busca espiritual conosco? Mais uma vez, nos deparamos com a ilusão de alguém que é esse eu, que é esse mim, essa pessoa, na procura e na busca. Tudo que esse eu, esse mim, essa pessoa pode buscar ou procurar estará dentro daquilo que ela idealiza, que ela projeta no pensamento. Será parte daquilo que ela tem como crença, como princípio, como verdade para ela. E tudo que o pensamento pode construir ainda é parte dele mesmo. Assim, toda essa busca ou procura idealizada, criada, sustentada pelo pensamento, é apenas ainda uma projeção do próprio ego, uma projeção do próprio eu. Uma vez que qualquer coisa que o pensamento crie estará dentro da sua imaginação, dentro da sua construção, dentro da sua estrutura. Isso não pode ser a realidade de Deus. Repare, Gilson, o pensamento cria uma imagem de Deus. O ser humano tem uma ideia sobre Deus, mas é uma ideia. Entre a ideia e a realidade, nós temos um abismo intransponível. A ideia é uma imaginação, a realidade é a própria coisa. Qualquer imagem que você tenha
Não é a realidade. E qualquer procura ou busca, se assentando numa ideia, numa imagem, é um equívoco. Aqui não se trata de buscar, de procurar. Aqui se trata de se aproximar de si mesmo, pelo autoconhecimento, dentro de uma aproximação da ciência que revela o seu próprio ser, que é a meditação. Veja, isso não é uma busca, isso é um trabalho direto de constatação daquilo que já está presente. Deus não é algo no tempo para ser encontrado depois. Em algum momento no futuro, Deus é uma realidade fora do conhecido, fora do pensamento, inalcançável por crenças, por imagens, por ideias. E nenhuma busca, nenhuma procura tem qualquer coisa a ver com essa realidade. Quando nós descobrimos o que é um trabalho direto nesta direção, compreendemos que esse trabalho nos mostra a verdade aqui e agora. A verdade desta realidade divina. Isso não requer procura, busca, imaginação ou pensamento. Isso requer exatamente o descarte de tudo isso. Aprender a olhar suas reações, aquilo que se passa com você aqui e agora, para o descarte desse eu, desse mim, desse sentido egóico, é estar aberto para esta constatação, para esta revelação. Precisamos nos aproximar de uma forma direta disso, sem teorias, sem crenças, sem imagens, sem imaginações, sem pensamentos ou conceitos. Portanto, a única coisa real consiste em aprender sobre nós mesmos. É esse aprender sobre nós mesmos que descarta essa ilusão, que é a ilusão do eu. Uma coisa importante, Gilson, é a compreensão. E a compreensão não é possível pelo intelecto, por conceitos e ideias. Essa compreensão também não é possível por experiências. A experiência pressupõe a presença de alguém na experiência, tendo a experiência. A visão de afirmações verbais, de palavras, de conceitos, requer a presença desse intelecto. A presença de um intelecto preso a um sistema de crenças. E, portanto, a toda essa limitação do pensamento. Nós não podemos ter uma aproximação real da verdade divina, nem pelo intelecto condicionado, nem por essa experiência desse experimentador. Olhar nossas reações, que são esses pensamentos, sentimentos, emoções, o modo como lidamos com o mundo à nossa volta, com as pessoas, com nós mesmos. Aprender a olhar não é para corrigir, mudar ou modificar isso, com base numa ideia de como deveríamos agir ou fazer. Não é isso. Apenas esse olhar, esse observar nossas reações, é se aproximar do autoconhecimento. Quando isso é real, quando isso acontece de uma forma verdadeira, essa porta se abre. Esse portal que é a ciência do seu ser está presente, que é a aproximação da meditação.
Então o cérebro se aquieta, a mente silencia, um espaço novo se abre e nele se revela aquilo que está fora do conhecido, fora do eu. Assim temos a revelação da real e divina presença, da real e divina sabedoria, da ciência de Deus. Algo além do eu, além do ego. Descobrir a verdade sobre isso requer estar aberto para esse trabalho, nesse instante. Então, abandonem essa ideia de alguém na procura, na busca, e se envolvam diretamente nesse olhar, nesse investigar. Investigue suas reações, se torne ciente delas. Nesses encontros estamos promovendo isso, um trabalho nessa direção. Já fica aqui o convite. Elas têm tentado alcançar aquela presença que elas reconhecem como estando além do poder humano, além do alcance da consciência humana. Todas as religiões têm isso como objetivo, e é por isso que temos tantas formas diferentes de adoração e oração, e tantas crenças religiosas diferentes. Todas essas diferenças nos ensinos religiosos não foram provocados por causa do fracasso das tentativas de fazer contato com Deus e trazer seu poder para a vida cotidiana? As religiões pagãs falharam nessa tentativa e, nos primeiros séculos do movimento judaico, apenas alguns dos grandes líderes espirituais foram capazes de fazer este contato e mostrá-lo para que seus seguidores pudessem ir e fazer o mesmo. Mas então, o segredo foi perdido. Durante os primeiros dias do cristianismo, entretanto, algumas luzes espirituais alcançaram a união consciente com esta presença e a trouxeram à Terra em evidência ativa. Em seguida, ela se perdeu novamente. E, como foi perdida, passamos muitos séculos sem a intervenção divina na Terra. E para você que está acompanhando o vídeo até o final e tem um desejo real e sincero em viver essas verdades, fica o convite para participar dos encontros que o Mestre Gualberto proporciona. São encontros intensivos de final de semana, no formato online, tem encontros presenciais e também retiros de vários dias. Nesses encontros, muito mais do que responder às nossas perguntas, o Mestre Gualberto compartilha esse estado de presença que ele vive. E nesse compartilhar dessa presença do Mestre, há um poder, uma energia e uma graça que nos ajudam demais nessa autoinvestigação, nesse processo de conhecermos a nós mesmos. Então fica o convite, no primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Já aproveita e dá um like no vídeo, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo.